Oi, crianças, tudo bem com vocês? Mais uma lição está começando e hoje nós vamos estudar a lição de quinta-feira, que tem por título A Educação de Paulo no Trabalho Missionário. Antes disso, você já decorou o verso dessa semana? Eu espero que sim, viu? Mas se ainda não decorou, vou te dar mais uma oportunidade. O verso diz assim: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mateus 4:10. Então, como é o nosso verso? Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Está em Mateus 4, versículo 10. Muito bem! E hoje nós vamos estudar a nossa lição de quinta-feira. Vocês lembram que ontem, na lição de quarta-feira, aqueles homens terminaram roucos e sem voz? Pois então, hoje nós vamos descobrir o que aconteceu com eles. Por que aconteceu aquele grande problema em Éfeso? Qual foi o motivo que começou aquela confusão dos artesãos e Demétrio? A confusão começou porque Demétrio e os outros artesãos amavam mais o dinheiro do que fazer as coisas certas. Eles não se sentiam agradecidos por Paulo ter feito várias coisas boas pela cidade. Durante o tempo que Paulo estava ali, muitas coisas boas aconteceram. E aqui fala vários exemplos. Durante o tempo que Paulo estava ali, aconteceram várias coisas boas. E uma delas é que Paulo curava os enfermos, expulsava os demônios da cidade. Mas aqueles homens que estavam preocupados com o dinheiro não se importavam com isso. Eles não se importavam que as pessoas estavam mais felizes e melhores, porque Paulo lhes havia ensinado a palavra de Deus. Só queriam que Paulo fosse embora, porque amavam o dinheiro acima de tudo. Crianças, nós não podemos amar nossos brinquedos, nossas diversões, mais do que nós amamos a Jesus. Porque tudo que nós amamos mais do que a Jesus pode se tornar um ídolo. Aquelas pessoas tinham ídolos de pedra, de madeira. No caso daqueles artesãos, o ídolo deles era o dinheiro. Então, aquilo tirava a atenção deles do que era o mais importante. Então, a mensagem da lição diz assim: crianças, não amemos nossos brinquedos, bicicletas, casas, animais de estimação, celulares e nem mesmo os nossos pais mais do que amamos a Jesus. Se amarmos alguma coisa mais do que amamos ao nosso Deus, isso se tornará um ídolo. Paulo sentiu muito aliviado depois que aquela confusão terminou e a multidão enfurecida voltou para casa em paz. Então aquela confusão acabou, a multidão foi se acalmando e eles voltaram para casa como crianças em paz. Graças a Deus, aquela confusão terminou. E Paulo ficou muito feliz também porque ele e seus amigos estavam salvos. Como ele havia trabalhado duro pelas pessoas de Éfeso. Ele as ensinava de casa em casa, no mercado e na sala de aula, com lágrimas nos olhos. Enquanto Paulo pregava, ele se emocionava, ele chorava com elas. Com lágrima nos olhos, pedia que parassem de fazer o mal. Os judeus estavam sempre atrás de Paulo. Vocês se lembram? Toda cidade que Paulo chega, os judeus chegam atrás. Então era uma confusão esses judeus seguindo Paulo. Mas, apesar disso, Paulo não deixava de pregar. Pregava nas casas, nas ruas e na escola. Em toda oportunidade ele pregava. E ao falar da palavra de Deus, ele se emocionava e saíam lágrimas dos olhos dele. E isso não era tudo. Enquanto trabalhava em Éfeso, ele pensava em todas as igrejas que havia fundado em outros lugares. Todo lugar que Paulo passava, ele falava para as pessoas sobre o amor de Jesus e, além disso, ali abria uma igreja
porque eram pessoas que criam no Deus que eles tinham conhecido. E essas pessoas se uniam e se reuniam numa igreja. Então, enquanto ele estava ali em Éfeso, falando com as pessoas, ele também pensava nas igrejas que havia fundado em outros lugares. E uma notícia muito triste deixava Paulo abalado. Ele ouviu dizer que em algumas outras cidades que ele já tinha pregado e as pessoas tinham crido em Jesus, que alguns estavam abandonando a fé e estavam se voltando para os ídolos que elas conheciam antes. Então ele ficou muito preocupado sobre isso, porque eles estavam abandonando a fé em Jesus. O pobre Paulo passou muitas noites sem dormir, orando por elas. Quando tinha algum tempo livre, escrevia cartas para ensiná-las, corrigi-las e animá-las. Então ele tinha uma missão quando ele escrevia carta para as igrejas que estavam longe dele. Naquela época não tinha celular. Lembra que eu mostrei para vocês na lição passada? Eles não tinham telefone para se comunicar. Então eles se comunicavam através de cartas escritas. E durante a escrita dessas cartas, Paulo tinha 3 propósitos: ensinar as pessoas, corrigi-las e animá-las, lembrá-las do Deus que eles tinham crido e que eles estavam se afastando. Então era um nobre propósito. Enquanto Paulo estava ali, ele não estava só preocupado em falar sobre Jesus para as pessoas que tinham conhecido. Ele também estava preocupado com as pessoas que tinham conhecido Jesus, mas moravam em outra cidade, não só na cidade de Éfeso. E crianças, você tem falado de Jesus para os seus amiguinhos? Não perca as suas oportunidades. Paulo viajava de cidade em cidade falando do amor de Jesus, mas talvez você não pode ser um missionário viajante ainda. Então, aproveite para falar sobre Jesus com o seu amiguinho da escola, com o seu vizinho, com o seu amiguinho da aula de natação ou alguma outra aula que você faça. Se ele ainda não conhece a Jesus, fale sobre ele. Demonstre sobre Cristo, sobre o amor que ele tem por seu amigo, mesmo que ele não o conheça. E agora nós vamos fazer a nossa atividade de hoje, que está escrito assim. É a primeira atividade abaixo do nosso texto. E a atividade pede assim: risque todos os desenhos gregos e descubra o que Paulo não parava de fazer, mesmo quando estava sendo perseguido. Então, tem vários desenhos aqui no meio. Mas tem uma mensagem escondida que você vai descobrir quando riscar todos esses desenhos. E aí tem uma mensagem secreta para você. Então, risca aí todos os desenhos e leia a mensagem. Depois que você terminar, leia a mensagem para os seus pais para você mostrar qual foi a sua atividade de hoje na lição. Depois, nós temos as nossas perguntas de hoje, quinta-feira. A primeira pergunta diz assim: por quais coisas Demétrios e os artesãos deveriam agradecer a Paulo? Depois que Paulo chegou naquela cidade, muitas coisas mudaram. Pessoas foram curadas, demônios foram expulsos e as pessoas estavam mais felizes. Então, eles tinham vários motivos para agradecer a Paulo. Mas eles estavam preocupados com o quê, crianças? Eu tenho certeza que você acertou. E na pergunta 2 diz assim: em que Paulo pensava enquanto trabalhava em Éfeso? Então, ele estava pensando em quê? Além de pensar naquelas pessoas que precisavam de receber a Jesus ali em Éfeso, ele também pensava nas pessoas que tinham conhecido a Jesus em outros locais, nas outras igrejas que tinham sido fundadas. E na pergunta 3 diz assim: por que ele passou noites orando? Lembra que ele passou algumas noites sem dormir e orando? Por que isso aconteceu? Porque ele soube da notícia que tinham pessoas que estavam perdendo a sua fé. Então ele orou para que Deus pudesse fortalecê-los. E além disso, na pergunta 4 diz: como Paulo tentava ensinar, corrigir e animar as igrejas que havia fundado? E aí tem uma mensagem
escondida nessas palavras que estão embaralhadas. Tem duas palavras bem esquisitas aqui, mas quando você lembrar o que Paulo fazia, você vai desembaralhar essas palavras e vai descobrir a mensagem escondida. E a mensagem escondida é assim. Eu não sei se eu conto pra vocês, porque você tem que descobrir na sua lição. Vou deixar você descobrir sozinho dessa vez, tá bom? Então, peça um adulto para te ajudar. E pra gente fica uma reflexão. Você costuma orar por seus familiares, por seus amigos, por seus vizinhos que não conhecem a Jesus? Costuma enviar mensagem nas redes sociais, ou pelo telefone, ou liga para eles quando eles moram longe e fala sobre Jesus? E, além disso, você pode também mandar livros missionários. Deixa eu ver um livro aqui. Você pode pegar um livro na sua igreja ou na sua associação. Vai ter vários livros que falam sobre Jesus. Tem livros, inclusive, que são destinados para criança. Você pode pedir o seu papai para comprar alguns livros para que você possa dar para os seus amiguinhos. E esses livros, você pode escrever um recadinho bem amoroso para os seus amigos, para que quando eles abrirem o livro, lá dentro tem um recadinho especial para ele escrito por você. Crianças, a nossa lição de hoje está terminando, mas amanhã tem mais coisas para a gente estudar. Então não se esqueça do nosso encontro amanhã do Timotinho. E além disso, convida seus amigos para assistir com você também. Tchau, beijo e até amanhã!